O inverno chegou e aquela vontade de comer comidas gostosas, irresistível, buscar alimentos mais calóricos e até abandonar a dieta? Mas será que é possível emagrecer, manter o foco e ainda aproveitar as delícias da estação? Hoje no Missão Bem-Estar vamos descobrir quais os alimentos ajudam a acelerar o metabolismo, estratégias que a nossa nutricionista utiliza nesta época do ano e as novidades que podem nos auxiliar, no processo de perda de peso. E está começando mais um Missão Bem-Estar e a gente recebe ela, a nutricionista dos artistas, Vanessa Leite, para nos ajudar nesta missão. Seja bem-vinda novamente, porque quando é bom, tem reprise, né? Muito obrigada, adoro estar aqui e adorei, né? Vão ver e vão emagrecer, tá? Vão Promessa. Ver, não vão ter que fazer sacrifício nenhum, essa tá boa, hein? Milagre não existe, né, Vanessa? Exatamente, doutora? Mas eu vou trazer dicas práticas para quem estiver assistindo, para ter resultado mesmo, conta comigo. Então, tá bom. Vanessa, existe realmente uma tendência de ganho de peso durante o inverno? E por quê? Existe, mas na verdade isso pode acontecer em qualquer estação. E normalmente agora no inverno acontece por mais uma questão comportamental. As pessoas, elas malham menos porque está muito frio, elas têm acesso então ao fondue, aos chocolates quentes, então fica com muita vontade, então é uma questão comportamental. Mas a gente pode não engordar, inclusive podemos emagrecer desde que seja a prioridade da pessoa, tudo tem estratégia. E outra, na minha metodologia não tem proibição. Eu vou permitir sim que meu paciente coma o fondue, que tome aquele vinho, porque justamente a flexibilidade alimentar é um dos segredos da imortalidade de um estilo de vida saudável. Então o que eu quero falar aqui para vocês, é possível comer, beber e conseguir emagrecer e conseguir também aproveitar tanto as delícias das festas juninas quanto as delícias do inverno. Tudo pode, até um fondue existe como fazer de maneira light, por exemplo. No método Vanessa Leite tem a refeição livre, onde o paciente uma vez por semana pode comer e beber o que quiser por um tempo determinado que a gente ajusta juntos. E aí, por exemplo, fondue não vai ser no dia da refeição livre e quer entrar hoje em pleno dia do jogo, a gente pode falar sobre pipoca também. Aí a pessoa pode fazer o fondue na pedra com carne, fazer um molhozinho light, não tem problema nenhum. Então é um comportamento bacana que a gente vai estar com as pessoas, tá fazendo ali a carninha, coloca uma pimenta que também melhora o metabolismo, diminui o uso do sal, fica uma delícia e a pessoa ainda consegue emagrecer. A sopa, a gente vai falar muita coisa hoje, Josi, conta comigo. Ai, coisa boa. O frio altera o nosso metabolismo, né? Acabou de dizer que sim. Ou é apenas uma questão comportamental? Sim, ele altera o metabolismo um pouquinho, não muito. A gente gasta em torno de 5% mais de calorias assim, por dia do metabolismo. Então, são 100 a 200 calorias a mais por dia que a gente gasta para conseguir manter a temperatura corporal. Isso pode dar uma fominha, não é uma fome. Mas tem gente que deve estar assistindo aqui e está dizendo, não, eu sinto muita fome. Provavelmente você está sentindo muita fome porque está com uma dieta desequilibrada. E as pessoas então vêm com suas resistências. Não, veja bem, ontem eu fui jantar na casa da minha amiga, que não vai nutricionista nenhuma, não está usando caneta nenhuma. Sim. E ela me ofertou massa integral, que é muito saudável, inclusive sem glúten, com molho de tomate orgânico, legumes orgânicos. E olha só, comi saudável, mas eu estou com fome. É justamente essa janta que dá fome, porque é uma janta que só tem carboidrato. Então, esses desequilíbrios que as pessoas fazem, às vezes achando que estão se esforçando para emagrecer, se esforçando para ter uma vida saudável, e que faz elas terem fome. Então, assim, existem muitas estratégias, eu já vou entregar uma, que faz toda a diferença, que é o seguinte. As pessoas dizem, gastei 5 mil reais, 10 mil reais na caneta ou no coach de emagrecimento e não emagreci. Porque não adianta não ter fome, não adianta só pensar antes de comer. A gente precisa entregar os nutrientes certos para ter sensação de saciedade. E aí a gente precisa comer proteína no café da manhã, no almoço, de tarde e na janta. As pessoas normalmente acertam no almoço e na janta. Um frango, uma carne, um peixe, um ovo. Mas no café da manhã, tomou um suco, comeu um bolinho, faltou a proteína. De tarde, vou tomar uma sopinha. Provavelmente a sopinha só tem carboidrato. Então, muito cuidado. A partir de hoje, consumam proteína no café da manhã e de tarde. Isso vai fazer uma diferença enorme. Muitas pessoas dizem, Vanessa, tu me ajudou muito. É porque tu entrou na minha mente. Não adianta eu entrar na mente do meu paciente se eu não entregar os nutrientes certos. Então, aquela pessoa que está comendo um bolinho integral saudável de tarde, vai ter fome. Ela precisa colocar a proteína. Nem que coloque um ovo junto. Pode ser uma combinação meio estranha? Pode. Mas faz toda a diferença. Falou das proteínas, tanto no café da manhã quanto na parte da tarde. Para quem treina, Vanessa,
né? Inverno a gente sabe que dá aquela desmotivação, muito frio, e chegou na academia, passa esse frio e a gente se sente até melhor. Qual a alimentação que deve ser mantida para essas pessoas que também praticam atividade? Então, para quem faz atividade física, precisa ter tudo um pouquinho mais. Mais proteína, mais carboidrato, mais vitaminas. E aí vale lembrar que o exercício, ele é oxidante. Se a gente não comer os antioxidantes, que são nas saladas, nas frutas, nos alimentos integrais, muitas vezes esse exercício pode não ser saudável. E aí, daqui a pouco a gente pega um atleta, até acho que a gente está vendo aqui na imagem, ele pode estar até sarado, barriga tanquinho, mas cheio de rugas, cheio de gripes e resfriados. Por quê? Porque ele está malhando demais e não está comendo os antioxidantes. Então, para que a atividade física seja benéfica, a gente tem que associar a antioxidantes. Então, aí vem muito bem os caldos, os alimentos integrais, muita salada. Quando a gente quer emagrecer, não dá para exagerar muito na fruta. Dietas de emagrecimento com resultado rápido é 1, 2, 3 frutas no máximo por dia. Como é que a gente faz para compensar, já que a gente não vai comer muitas frutas? Mais salada. E a salada, dica de ouro agora, pode entrar em todas as refeições, inclusive no café da manhã. Sabe aquela pessoa que come um sanduíche integral de manhã? Se a gente colocar um alface e um tomate junto, muito mais vitaminas, muito mais sais minerais, muito mais saúde e, aí vem a dica de ouro para emagrecer, elas têm fibras que diminuem a absorção de carboidrato do teu café da manhã. É emagrecedor. Importantíssimo. E tem gente que não tem esse costume, né? Eu adoro salada. Eu costumo dizer que almoço ou janta, sem uma saladinha, parece que a comida fica seca. É uma delícia. Sou apaixonada. Um churrasco, colocar um pimentão Muito pra assar, bom. um palmito. Ai, muito bom. É gostoso. Gostamos da carne, né? Mas que é gostoso mesmo um legume ali, um pimentão na brasa. Por que sentimos mais vontade de comer doces e massas, esses alimentos mais calóricos nessa época? Provavelmente porque estamos comendo. Os alimentos refinados, e normalmente a gente come no final de semana, sabe? Principalmente, tem a refeição livre. O refinado, ele libera muito serotonina, depois ele baixa. E não baixa na altura que estava, que é lá embaixo, a gente quer mais. Não é só o organismo pedindo, não é só o emocional, são os dois juntos. Então, quanto mais a gente come, mais a gente quer. Então, assim, para diminuir a vontade de doce, o que é que faz? Não come doce, guarda só para refeição livre. Aí, por exemplo, tem um suplemento chamado picolinato de cromo, tá? Nem anotem, não precisa. Vou entrar dentro desse pote de picolinato de cromo. Não precisa. Aí algumas pessoas usam isso, mas está funcionando. Está funcionando porque tu não está comendo. Então, assim, se você quer diminuir a vontade de doce, dieta personalizada, com todos os nutrientes, distribuindo, então, como a gente falou antes, a proteína ao longo do dia. Não fique muito tempo de jejum e coma os doces só na refeição livre. Por exemplo, também, claro que as pessoas não vão comer um picolé agora de tarde, porque tá frio, mas às vezes as pessoas olham, a minha nutricionista prescreveu uma banana de tarde. A banana tem 70, 90 calorias conforme o tamanho. Vou trocar por um picolé de limão que tem 48 calorias. Só que o picolé de limão tem açúcar e vai estimular a vontade de comer mais. Então, a gente tem que pensar, eu tenho que trazer os conhecimentos, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo grandes sacrifícios e isso estraga tudo. E às vezes deixando de comer agora, tem um jogo, não vou comer pipoca. Pode! Para emagrecer não é não comer, é comer. Mas saber o que comer e na hora certa também, isso, né? Outra dica de ouro agora. Acordou e não comeu nada, estragou o metabolismo. Acordou e coloca esse metabolismo a trabalhar, coma alguma coisa. Mas eu não consigo, no mínimo então, 1/3 de uma banana, meia banana, alguma coisinha, uma proteíninha junto, bem pouquinho. Tem uma paciente que eu prescrevi ontem para ela meia fatia de um pão integral, imagina meia, com um queijinho, porque ela não conseguia comer. Sim. Mas isso já melhorou o metabolismo dela. Eu já sou a maniática, acordo de manhã, café da manhã para mim é primordial, e o almoço. Até o restante, não, mas às vezes eu acabo pulando, então fica só o café da manhã e vou almoçar às 15 horas da tarde. Mas o que eu ia perguntar, vou falar por mim, né? Mas não sei se alguém que está nos assistindo também tem isso. É eu começar uma dieta, eu não sou tanto de doce, mas quando eu começo a fazer uma dieta, me dá vontade desesperadora de comer doces que eu nem como no meu normal. Então eu tenho uma dica agora, tá? Conta pra gente. Quando a gente começa uma dieta, os primeiros dias eles são terríveis, porque normalmente no dia anterior a gente comeu uma massa branca ou um arroz branco, então ele é muito difícil. Aí o primeiro dia a gente tem que usar muito a força do pensamento, comer e aguentar. O segundo dia ele é difícil, mas já nem tanto. O terceiro também. No quarto dia a mulher ou o homem está poderoso. Só que para isso tem que ser 3 dias de dieta limpa. O que significa? Por exemplo, tô fazendo a minha dieta, mas agora eu tô aqui, eu vou tomar um cafezinho e comi um
uma bolachinha que veio junto. Essa bolachinha refinada que gera vontade de comer mais. Então tem que ser 3 dias, alimentos bem integrais, com a proteína magra. Aí tu fica poderosa, mas tem que vencer. E eu sempre digo assim, fiquem felizes porque são só 3 dias. Sim. Quando a gente usa, assim, nada a ver, só uma associação, um anticoncepcional, não estou dizendo que tem que usar nem nada. Ele leva um tempo para ele se organizar no nosso organismo. Claro que a gente começa a tomar, ele já está funcionando. Mas se ele começar a dar dor de cabeça, inchaço, não quer dizer que ele vai continuar dando. Depois de 3 meses, a gente sabe como é que foi esse anticoncepcional no organismo. O antidepressivo, normalmente, também ele leva um tempo para fazer o efeito. Hoje em dia até tem uns antidepressivos de cheirinho, enfim, que já funcionam no dia. Mas, enfim, ele leva um tempo, uns 30 dias, para a gente conseguir ver se ele foi bom, se ele não foi bom, se inchou, se não inchou. A dieta são só 3 dias. 3 dias que a gente sofre, que muda, e depois a gente fica bem. Então, por exemplo, aquela pessoa que comia chocolate todo dia. Não é legal comer chocolate todo dia. Tá, vou começar a não comer. Aí dá dor de cabeça. Sim, os 3 primeiros dias dão... Mas dá depois essa vai, vontade. entendeu? Eu não sou de chocolate, mas aí é a geleia, é o doce de leite, mas sorvete. tem umas geleias feitas com suco de uva que são são deliciosas, tanto mais do que as geleias com açúcar. Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de alimentação saudável. A maior parte das pessoas que fazem dieta e que fazem exercício não gosta de fazer. Fazem e conseguem fazer porque lembram constantemente do resultado. Porém, né, quem está comigo, eu também não gosto muito de malhar. Mas eu amo comida saudável e amo as comidas gordas também. Mas eu ensino isso, sabe? Vamos apreciar, então, por exemplo, um churrasco com um palmito pupunha, com uma salada diferente. Também gostar de um peixinho, Eu ensino o intercâmbio, gostar, né? Tu sabe? misturar comidas mais saudáveis às comidas que a gente está acostumado, isso. Mas não todos os dias, né? Isso. Saber mesclar e não mudar uma dieta prescrita, eu posso mudar isso aqui de cabeça, né? Tudo tá ali milimetricamente. Assim, ó, dar o seu para jeitinho. O paciente, né? Não dá, assim, ó, precisa comer exatamente como a Nutri prescreveu, porque o jeitinho vai dando errado, sabe? A gente tem que perguntar. Por isso, uma das estratégias que a gente usa lá no consultório, que faz toda a diferença, é o diário alimentar, o paciente, e tem que ser o meu, que ele tem ali estratégias de psicologia do emagrecimento e mais a nutrição. Tem que anotar. Quando anota, eu sempre digo, por mais que as minhas consultas elas durem 1 hora, o paciente recebe 2 consultas quando ele anota. Porque ao anotar, e vocês podem fazer quem está em casa, tá? Ou quem está no trabalho nos assistindo. Quando a gente começa a anotar, a gente começa a ter mais consciência. E por mais que a gente erra menos. Então já vai ajudar. E eu, como nutricionista, quando eu olho, eu entendo qual é o momento que o paciente está errando. Como que é? Qual é a próxima dieta que eu posso entregar? De uma maneira geral, como a gente falou antes, eu jamais prescreveria um chocolate para um paciente todos os dias. Mas talvez, olhando o contexto dele, o que ele precisa, onde é que ele almoça, qual é a relação dele com o chocolate, talvez, para algum paciente específico, eu possa ver, para esse aí, se eu der um chocolate todos os dias, é o importante, é o que vai fazer ele ter uma boa relação com os alimentos, é o que vai fazer ele ter uma janta saudável, e aí eu posso prescrever. Então, por isso tem que ser o personalizado, tem que trabalhar o comportamento, a relação com a comida, a relação com a bebida. Então, a dica é, comecem a anotar já. Mesmo que não tenha o diário da Vanessa, mas anota, já vai ver que vai dar uma melhorada. Dá uma diferença, né? O inverno favorece episódios de compulsão alimentar, doutora? Adorei essa pergunta, né? Porque hoje em dia muitas pessoas não estão mais falando sobre anorexia, bulimia, compulsão. O que é compulsão, né? É quando a gente tem um descontrole alimentar, é quando a gente se planeja não comer e acaba comendo, ou, eu tô planejando comer 2 fatias de pizza e acabei não me segurando e comi 5 e comi mais doce, né? Então, assim, eu acredito que o inverno, ele tem um pouco mais disso, porque a gente fica mais em casa, às vezes malha menos, fica mais frio, as comidinhas estão cheirosas, são comidas muito apetitosas, e aí dá muita vontade, é que nem na época da pandemia, a gente ficava mais em casa, mais vontade de comer ainda. Uma pessoa ansiosa, ela desenvolve uma compulsão? Pode sim, e a ansiedade tem tudo a ver com a obesidade, e é um ciclo vicioso. Ansiosa, como mais ansiedade, engordo mais. Então a gente tem que mudar esse ciclo vicioso, sabe? Tem coisas que a gente controla, tem coisas que a gente não controla. Vamos controlar as emoções. A partir de agora eu não vou sentir mais ansiedade, não existe isso. Vai continuar sentindo ansiedade, mas a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer. E aí, assim, quando a gente tem ansiedade, eu digo que isso gera uma fome emocional. Não tem escolha, vai gerar. Só que se eu comer o chocolate, o pastel, as coisas brancas, aí isso aqui gera uma fome fisiológica. O organismo pede mais.
Quando eu tenho a fome emocional, seja por ansiedade, estresse e mais a fisiológica, aí com certeza eu terei um descontrole, uma compulsão alimentar. O que eu controlo? A ansiedade vai vir. Mas aí sim, mais do que nunca, eu vou procurar o arroz integral, o peito de frango, a carne, os ovos, a banana. O ovo e a banana, eles têm triptofano que ajuda a liberar serotonina, uma sensação de bem-estar no teu programa, né? Uma sensação de bem-estar e que se mantém. É uma delícia. Ai, mas no inverno, como é que eu vou comer uma banana gelada? Que horror. Se puder, se tiver tempo, assa no forno, coloca uma canela, uma delícia, né? Se mime, sabe? Eu sempre digo, às vezes, se chegar uma amiga pra ti chorando, eu tô gordinha, o que eu faço? Provavelmente a gente abraça a amiga e diz, não, vem comigo, vou fazer uma sopa pra ti, eu vou te ajudar. Então, se abracem, porque a gente abraça os outros, mima os outros, vamos nos mimar, vamos nos cuidar. Então, preparar uma jantinha diferente, né? Não quero comer salada agora. Por que não fazer os legumes assados? Por que não fazer caldos, cremes? A gente consegue fazer. Se mimem, se cuidem, vocês vão colher muitos resultados. Fora dieta, doutora Vanessa, tem alguma coisa de suplementação ou algo para seguir, para tirar essa compulsão ou daqui a pouco também nivelar essa ansiedade, como chás ou suplementos? Ai, chás eu amo. Assim, até existe suplemento, sabe? Mas eu aposto muito mais de a pessoa ser cuidada, de entregar todos os nutrientes. Sempre quando um paciente começa a consultar comigo, eu procuro sempre só alimentação. Às vezes coloco exercício não, conforme a rotina. Por quê? Porque quando termina o tratamento, o paciente ganha alta, eu preciso que ele lembre o que realmente funcionou. O que funcionou? Foi a alimentação. Porque se um paciente chega e aí eu vou lá, vou colocar ômega 3, que é muito legal. Vou colocar uma creatina. O que ele leva quando termina? Eu emagreci, deu certo porque eu fiz a dieta, porque eu usei os suplementos, e aí fica valorizando demais o suplemento. É que nem, eu vou usar um pós-treino, tá? E tu te alimenta bem o dia todo. Então, mais importante, o suplemento ele não vai fazer efeito sozinho. É tu ter uma dieta personalizada, ter o teu café da manhã, o teu almoço, o teu lanche. E aí a gente vai ver se vai precisar ou não um suplemento. Mas, por exemplo, o ômega 3 é um suplemento maravilhoso que ajuda na hidratação de pele, dos olhos. Ele é um pouco antidepressivo, né? Existem alguns médicos que são mais naturebas, que não dão antidepressivo para os seus pacientes, mas dão o ômega 3. Ele é incrível, mas eu apostaria tudo no ômega 3? Apostaria sim na alimentação, nos horários que vão fazer toda a diferença. Certo. O que acontece, doutora Vanessa, com quem abandona completamente a rotina alimentar, está seguindo uma dieta saudável nesses meses de frio? Então, né, o que acontece? Provavelmente essa pessoa vai começar a comer, vai engordar, vai ficar chateada, daqui a pouco vem o verão. Não vou conseguir botar o biquíni, fica chateada, né? Então, muito cuidado. E às vezes a gente pensa assim, não, eu já tô ruinzinha, então vou soltar. Pior não fica. Fica. E o que a gente está falando aqui de se alimentar bem não é só uma questão de estética, é uma questão de saúde. A nossa alimentação, ela influencia na nossa saúde física, e eu acho que isso as pessoas se dão conta, mas também influencia na saúde emocional. Então, se eu não me alimentar bem, mais ansiedade, mais depressão. O Brasil é o país mais ansioso. Então, assim, o que acontece? Eu já sou nutricionista há mais de 20 anos, sempre teve matéria de TV, de revista, falando sobre dieta, emagrecimento. E o número de pessoas obesas só aumenta. O que está acontecendo? É falta de conhecimento? Não, é falta de ter um bom entendimento, de buscar ajuda, de ter uma relação melhor com os alimentos. É que como a gente se alimenta todos os dias, parece que a gente sabe o que tem que fazer. E não é assim. Além disso, todos os dias tem matéria sobre isso. Então eu sei que o ovo é legal. Não é só isso. A gente tem que entender o que tu precisa, qual é o teu momento. E às vezes a Josi de hoje é uma e tem essas necessidades. A Josi da semana que vem ou daqui a 3 meses é completamente diferente. A outra vai viajar, a outra está mais ansiosa mais para frente, vai mudando. As nossas necessidades vão mudando. E aí eu sempre digo assim, que nem ir num médico. Por exemplo, tô com uma dor de garganta. E aí, eu vou tomar um remedinho aquele. A gente vai no médico. O médico olha. A gente já sai da consulta, nem tomou o remédio e já com menos dor de garganta, porque a gente sabe que a gente foi orientada por quem realmente entende. A gente sabe que a gente tem um caminho. A gente precisa ser cuidada. É muito difícil conseguir emagrecer para sempre sem o acompanhamento. Porque precisa uma satisfação, uma motivação, entender.
E tem todo um processo, né? Não é só emagrecer, tem o se manter, né? Que é o mais difícil para não ter o efeito tão falado, efeito rebote, né? Isso, emagrece, engorda. Que é um processo que também desgasta completamente e faz mal para a saúde, né, doutora? Isso, não é saudável. Mas, assim, é tão gostoso, é tão maravilhosa essa alimentação saudável, que esse é o meu objetivo. Assim, todos os meus pacientes gostam de alimentação saudável. Continuo gostando. Então, essa manutenção, ela se torna fácil. Pode parecer estranho, mas se torna é o começo, fácil. Né? Depois se torna como tu treinar todos os dias, né? Faz parte ali, tu sente até falta. Mas né? assim, tudo muda, sabe? Às vezes eu tenho pacientes, eu tenho uma netinha e eu não consigo passear, tô cansada. E às vezes nem fala, nem percebe. Agora eu tô ótimo, eu acordo cedo, eu consigo brincar, Tudo vai mudando, não é só o corpo. É a energia, a vestimenta, tudo. Às vezes assim, eu já ganho super bem dinheiro, mas tu emagrece, tu melhora, a energia vai mudando, sabe? É um sentimento de vitória, né? Estou bem, estou saudável, estou me cuidando. É um aprendizado. A autoestima vai lá em cima também, né? Isso aí. Quais os alimentos ajudam a gerar mais saciedade sem comprometer o emagrecimento nesta época, doutora? Proteína magra. É o que mais dá saciedade. Assim, eu dou aula de saciedade para os pacientes. Existe a saciedade prolongada e existe a saciedade imediata. O que é a saciedade imediata? Tu come, fica satisfeita, mas logo dá fome. Então, não é legal. Isso é mais para quem é impulsivo. A saciedade prolongada é um nutriente que a gente come, pode até não saciar na hora, mas assim que digere, dá saciedade. Vamos falar dos nutrientes. O que mais dá saciedade prolongada é a proteína. Depois é a gordura e depois é o carboidrato. Então, assim, se a gente pegar aqui 2 nozes, ou uma fruta, ou um ovo, qual que mais alimenta? O ovo. Depois as nozes, depois a fruta. Então só vou comer ovo? Não, a gente tem que comer tudo. Mas, por exemplo, de noite, as pessoas têm muita fome. Por milhares de razões. Ansiedade, automaticamente a gente tem uma liberação de cortisol todos nós à tarde. A gente, às vezes, não come tudo que precisava durante o dia. Então, muitas pessoas têm fome na janta, né, de noite. Então, qual é a estratégia? Fazer um lanchinho da tarde com proteína, para ter uma saciedade prolongada e chegar na janta mais controlada. Talvez com fome emocional, mas não com a fome fisiológica. E ajuda muito. Faz toda a diferença. Sopas podem ser aliadas na dieta? Quais os tipos de sopa, doutora? Pode muito. Eu recomendo normalmente sempre na janta, não no almoço. Porque às vezes a pessoa come no almoço, aí ela não come arroz, aí ela come sopa e não vai alimentar. Não, almoço, vamos fazer um almoço tradicional, com arroz, com franguinho, tudo bonitinho. Aí a janta é fantástico. Só que as pessoas, muitas vezes, elas comem a sopa de legumes, que é ótima, mas é só a sopa de legumes. E não tem a proteína, que é muito importante. Mas aí diz, não, mas a sopa que a minha mãe fez ontem, ela tinha um franguinho. Aí eu digo, tá, mas como é que era esse franguinho? Tava ali na sopa? Eu sempre brinco e vou brincar aqui. Não, esse franguinho era um franguinho voador, era uma carne voadora. Muito pouco. A gente precisa de uma boa quantidade de proteína para ter saciedade. Então, maravilhoso para emagrecer. Sopa e proteína. Então, um frango, ou 2 ovos, ou um peixe. E a sopa ideal seria um creme de morango com um gengibre, um creme de brócolis, de legumes. Se quer emagrecer, eu cuidaria um pouquinho do de ervilha, que aí tem muito carboidrato. Sopas com batata, inhame, sopas com queijo, sopas com creme de leite. Mas essas dos vegetais, uma delícia, maravilhosa. Né? E extremamente saudável, né? Isso, mas não pode esquecer da proteína. Isso, Estávamos perfeito. falando nos bastidores, eu disse assim, voltei para dieta, comi uma sopinha, mas tinha proteína, tinha uns pedacinhos, não, mas tu precisa de proteína, então come a sopa mais uma proteína. Isso, nada de proteína voadora, aquela coisinha ali, não, muito pouco, muito pouco. Existe diferença, doutora, entre sopa saudável e a sopa que engorda? Sim. Acabou de dizer, sim, né? Essas sopas com creme de leite, as sopas com bacon. Então, inclusive, a gente pode passar depois uma receitinha, não sei se a gente tem como mandar para eles, enfim, claro, de várias sopas que são saudáveis. Várias, tem várias. Certo. Quais as proteínas são mais indicadas nessa época? Acabou de dizer que as proteínas magras. Mas o que mais de alimento para acelerar o metabolismo são aliados para essa época? Então, é interessante, a pimenta, a canela, o gengibre, que são alimentos termogênicos e que eles aumentam o metabolismo. Agora eu vou entregar uma coisa assim, que é fantástico, defendendo as proteínas ainda, né? E que eu tenho quase certeza que 99% das pessoas não sabem. A proteína, a gente gasta para digerir. A cada 100 calorias que a gente come de proteína, a gente absorve 70 ou 80 calorias.
As pessoas normalmente que são gordinhas e que nunca emagrecem, elas estão sempre ali contando as calorias. Eu digo, não conta, deixa que eu conto, não precisa. Mas se tu quer contar, então vamos contar direito. Por quê? Porque não é comer 100 e absorver 100. A proteína, isso é fantástico. Além de ela dar toda essa sensação de saciedade, ela gasta para digerir. Então, a cada 100, a gente armazena 70 ou 80 calorias. O carboidrato já é diferente. A cada 100 calorias que a gente come do pão integral, da massa integral, da branca, a gente gasta 10% para digerir. Então, a gente armazena 90. E a gordura, a cada 100 calorias que a gente come, a gente não gasta quase nada para digerir, a gente armazena 95, 98 ou 100. Ou seja, vamos lá, uma banana tem 100 calorias, 90 conforme o tamanho, 70. Um scoop de whey tem 100 calorias. Ou, sei lá, um ovo que vai ter 90, né? Aqui a gente gasta bastante para digerir. Aqui a gente tem mais saciedade. É só isso? Não. O ideal é combinar. Mas a gente tem que valorizar a proteína. Ela alimenta e gasta para digerir. Certo. Alimentos termogênicos realmente ajudam? Quais são eles, doutora Vanessa? Um pouquinho, né? É o gengibre, a canela, o café. Porém... Pimenta também? Pimenta também, maravilhoso. E a pimenta é incrível porque a gente, quando coloca, a gente coloca menos sal. Então, desincha, é ótimo. Porém, por exemplo, a cafeína, ela ajuda a quebrar a gordura. Ela só vai do café, né? Ela vai quebrar, ela não vai eliminar. Como que a gente faz para eliminar? Dieta e ou exercício. Muitas pessoas utilizam o café como pré-treino, né? Isso, o cafeína. Tomam antes, meia hora antes, uma hora antes e vai treinar, né? Isso. Agora, potencializa, assim, queima. Isso, muito cuidado, tá? Tem muita gente. Não. O que eu tô fazendo agora para emagrecer é o treino. Legal, mas provavelmente não vai dar resultado nenhum. Por quê? O treino, ele melhora ali o nosso metabolismo e ele é só meia hora, uma hora do nosso dia. A gente passa 24 horas do dia fazendo o quê? Dieta. A dieta vai garantir 80%, 90% do resultado. Às vezes, muito treino te tira tempo de ir no supermercado comprar as coisas, de fazer as tuas comidinhas. Então, normalmente, quando o paciente chega, não tô treinando, e agora? Já treino? Eu falo, não. Por 2 semanas ou 3, porque a gente precisa priorizar. Não adianta ir para lá e para cá. A prioridade, quando quer emagrecer, é a dieta. Consegue treinar? Ótimo. Agora, para manutenção, o exercício ele é muito importante. Por quê? Nós somos seres humanos, imperfeitos, que temos vontade de comer coisas erradas, beber coisas erradas. Para que a gente possa ter essa flexibilidade, comer mais coisas erradas, a gente tem que ter um metabolismo muito bom. E o metabolismo muito bom vem do exercício também. Então, na manutenção, eu não conheço ninguém que emagreceu e se manteve magro sem exercício. E uma coisa que tu está falando, que a doutora falou, importantíssimo, é aliado mesmo, porque tu só vê uma pessoa com shape perfeito quando a dieta dela está 100% alinhada, porque ela pode ter, emagreceu, tá ali, né, meio rasgada, meio definida, mas só dieta afinada que deixa aquele corpo com, com os gominhos marcados, a mulher, né, bem... A gente que tem bastante experiência, até falando sobre personagens, quem tem bastante experiência sabe que para mostrar o músculo tem que ter pouca gordura no corpo. Já os mais jovens, não, vai, malha, e suplemento, e um monte de whey, e um monte de... A pessoa fica grande, até dura, mas toda meio que... Não é com a qualidade, né? E muito cuidado. Às vezes, por exemplo, o paciente chegou, emagreceu, tá linda, maravilhosa, faz alimentação saudável, malha 3 vezes a semana. Ótimo. Aí, alta da Vanessa. Então tá, agora eu vou malhar mais. Aí malha um monte. Aí começa a ganhar peso. Aí o peso, não, mas é músculo. Aí volta a se tratar comigo. Ganhou 6 quilos. 6 de músculo? Não. Malhando mais gordinha, um corpo ruim. Então, tudo é um equilíbrio. E o músculo pesa também, né? Tudo é um equilíbrio, né? Será que tá valendo a pena malhar mais? Tá, mas esse malhar a mais não tá te dando fome? Tá te organizando para isso? Antes, estava malhando menos e tava ótima. Os hormônios também. Teve uma paciente, meu Deus do céu. Ela tava toda perfeita. Eu acho a coxa da Adriane Galisteu a coisa mais linda do mundo. Uma coxa mais bonita que a Adriane Galisteu. Aí veio a época da pandemia, ela se perturbou, foi nesses médicos que dão hormônio. Tomou um monte de hormônio. Apareceu. Completamente diferente. Gigante. Aquelas coxas não existiam mais. Aí, como ela ficou chateada que ela tinha engordado, ela fez uma... E a pele também é uma coisa que grita, né? É diferente quando tu tá fazendo uma dieta extremamente balanceada e personalizada, aliada com um treino, do que quando tu não fica 100% numa dieta balanceada e toma esses tipos de
de suplementações, né, que são hormonais ou pré-hormonais. A gente bagunça perde. bastante, principalmente para as mulheres, né, doutora? E muda os sentimentos, tudo. E eu entendo, assim, o corpo é uma coisa que a gente tem que cuidar e que a gente não avalia. Por exemplo, as pessoas que estão usando canetas emagrecedoras e que eram muito gordinhas antes. Aí elas estão usando e elas começam a ver uma cintura que elas nunca viram na vida. Que maravilha! E elas ficam só olhando para a cintura. Não, então vou usar mais, mais, mais. E elas não olham para o rosto que está caindo. Elas não olham para outras coisas. Eu entendo, eu também passaria por isso, sabe? Nunca tive cintura, só olha. Mas não é isso. E até que ponto? Será que a gente vai ficar usando a caneta sempre? Tá saudável? Realmente tu tá perdendo gordura? Não tá perdendo massa magra? Então, por isso do acompanhamento. A gente tem que ter um nutricionista que te olhe, um psicólogo para te mostrar. A gente precisa ser orientada. Com certeza. Chás podem auxiliar no controle da fome e da ansiedade, doutora? E como existem vários chás. Então, para ansiedade, o chazinho de hibisco é maravilhoso, um chazinho de maçã com canela. Fora que dá todo um aroma na nossa casa. Fazer um chazinho de maçã, hoje, por exemplo, que vai ter o jogo, um chazinho de maçã maravilhoso, com maçã natural, maçã seca, canela, é aquele aroma incrível. E ele dá uma sensação de saciedade maravilhosa. Quanto mais água a gente toma, que pode ser também através do chá, mais saciedade, porque ele preenche o estômago e vai produzindo hormônios que dão saciedade. Fora que a temperatura quente também melhora o metabolismo e dá aquela acalmada. Então, chás são muito bem-vindos, vale muito a pena. Investir, então. Quais são os alimentos, doutora, que fortalecem a imunidade e ainda ajudam a controlar o peso? Então, muito cuidado, né? Por exemplo, o paciente me buscou, aí começou hoje a se alimentar super bem. Tá seguindo 100% o meu plano. Imunidade melhorou? Não. A imunidade, ela tem um tempo. O paciente tem que estar uns 3 meses se alimentando bem para a imunidade ficar boa. Aí fica boa daquela maneira, às vezes assim, ó, dormi com a minha filhinha que estava gripada e não peguei. Mas leva um tempo, é um processo, né? E realmente, da alimentação que vai melhorar a imunidade são as frutas, são os legumes, esses caldos, essas sopas de legumes. Não esquecer da proteína. A vitamina C também é importantíssima, né, que a gente chama aqui de bergamota, tangerina, a laranja, o abacaxi, ter uma alimentação equilibrada. Variar também as frutas. Agora só bergamota, não, vai variando, né? E aí sim, né, e não ficar muito tempo de jejum. Isso é muito importante. Esse é o grande vilão, né? A gente vai pulando e aí tu fica com muito mais fome, acaba às vezes saindo, né, comendo errado justamente por essa falta de comer no horário certo, né? E a gente sente falta. Bem também. Quando tu faz ali, tem os horários certos, né? Do café da manhã, perto ali do almoço, tu sente fome justamente nesses horários, né? Ótimo. Fica regrado, né? Ótimo. Doutora, uma dica rápida, quais são os top 5 aliados do inverno? Eu vou dizer que então são as sopas. Vou dizer que é o ovo, porque ele vai liberar serotonina, né? E aí tem triptofano, ótimo. Deixa eu ver o que mais que a gente poderia colocar. A banana também. Saladas em todas as refeições, inclusive no café da manhã. E para finalizar, que eu vou colocar aqui... eu vou enlouquecer dizendo tipo um vinho, quem sabe? Existe dieta do vinho? Existe. Tu sabe que na primeira vez que a doutora veio aqui no Missão, tu me falou de uma dieta do vinho. Isso, ela funciona no inverno? Ela funciona maravilhosa. Muito, né? Só que muito cuidado, porque a modinha agora é tudo sem álcool. O vinho pode ter essas propriedades, é o com álcool, porque o sem álcool tem mais carboidrato, é suco de uva. E tem açúcar também, né? Então, assim, tudo a gente tem que tomar cuidado, tem que ter experiência, porque o modismo agora é o zero álcool. Tá, isso pode ser interessante para quem não pode tomar álcool, mas para a gente associar emagrecimento, doenças cardiovasculares, o que seria para as pessoas que estão nos assistindo a dieta do vinho? Não é tomar vinho, uma garrafa de vinho todos os dias, não, nada disso. Não. O que seria, doutora? É que assim, aqui que ela começou há muito tempo, porque às vezes as pessoas deixam de buscar uma nutricionista ou um médico porque acha que ele vai cortar tudo, né? Então assim, eu não corto tudo, eu ensino. Claro que essa dieta não é para todos os pacientes, são poucos pacientes que fazem, mas ela muda muito, ela tem que ter todo um acompanhamento. É uma questão de prazer, porque normalmente também, por exemplo, tem um casal, aí a esposa está fazendo dieta para emagrecer e ele não tá. Aí quando entra o vinho, que bom, harmonizou, sabe? Então é para não proibir tudo, mas requer todo um acompanhamento, muda a quantidade de proteína, muda a quantidade de carboidrato. E o mais interessante é o seguinte, as pessoas que podem fazer essa dieta, elas vão tomando menos. Até antes de fazer, que sem orientação, tomavam muito mais.
E eu também sou sommelier, né? Além de ser nutricionista, sou sommelier. Então tem toda uma dica de harmonização, de quantidade, Sim. né? Mas quem está nos assistindo, vinho é tudo. Não, muito cuidado. Só vai ser interessante se for orientado com moderação em excesso negativo. Com certeza, né? porque álcool não combina também com dietas, né? Tem que cuidar muito. Qual que é o maior erro, doutora, que tu encontra nos pacientes durante esta estação? Maior erro? Deixa eu pensar. Eu acho que é o final de semana inteiro livre, né? Porque isso pode acontecer na dieta de manutenção, mas não na dieta de emagrecimento. E como a gente tem muitas coisas deliciosas agora no inverno, e muitos convites, e os jogos agora, então pior ainda, né? Então é muita oportunidade. E aí as pessoas insistem mais. Aí eu digo, tem só refeição livre, nas outras te organiza. Ou vamos ver o que está servindo. Eu tenho uns pacientes que têm um tratamento premium que eles têm acesso a mim 24 horas do dia. Então eu digo, tá, como tu tem esse tratamento premium, chega na festa, filma tudo e eu te digo comer. Porque às vezes tem espetinho de carne, tem a pipoca, tem uns queijinhos. Então dá. Quando a doutora fala do refeição livre, é uma refeição num dia do final de semana, isso, né? Não é o final de semana livre. todo, né? Isso, e tem tempo Pisar de duração. na jaca, literalmente. Eu posso comer todo final de semana? Não, né? É uma refeição livre. E pode comer bem, tá? Às vezes as pessoas têm medo, não, mas eu vou comer só um pouquinho. Não. Eu tinha um paciente médico que ele comia muito na refeição livre, mas muito. Ele comia entrada, prato principal, sobremesa 3 vezes. Aí depois ele saía, ainda ia correndo, porque tem tempo de duração. Ia no postinho, aí comprava mais 3 barras de chocolate e 3 chocolates. Meu Deus! Eu dizia pra ele, mas eu não quero que tu faça isso, porque tá demais. Isso não é nenhuma degustação, tá demais. Ele, mas Vanessa, não tá dando certo? Tô sempre emagrecendo. Eu, tá, né? Mas não precisa. Estávamos falando de pipoca. Qual é a forma saudável para comer pipoca? Então, existe a light, que a gente pode comprar pronta, ou compra os milhos mesmo, aí coloca num potinho de vidro, coloca aquele papel transparente e coloca no filme. micro. Sabe? Com Tranquilo. água ela também funciona? Também, né? Sem os óleos, sem os caldos de manteiga, né? Que normalmente acontece nos cinemas, né? Isso, e Todo sem mundo aquela adora. doce que é uma delícia. Mas a doce pode na refeição livre, por que não, né? Pipoca doce na refeição livre. Mas o que tem de paciente agora, por exemplo, na hora do jogo, que eu prescrevo ali a quantidade, aí come pipoca e é ótimo. Inclusive, não precisa ser no dia do jogo, né? Se quiser os pacientes todos os dias comer pipoca, é possível, não tem problema. E ela tem um volume, ela é interessante. Com certeza. Aplicativos de inteligência artificial podem ajudar na adesão alimentar? Como tem sido feito isso hoje? Eu acho eles terríveis, porque esses aplicativos geram ansiedade. E ansiedade tem tudo a ver com engordar. Tem até um aplicativo que é bacana, feito por nutricionistas, que ele avalia os alimentos e dá uma nota. E eu digo, não, o paciente, por mais que sejam nutricionistas incríveis, não entra. Por quê? Porque aquilo são nutricionistas avaliando um alimento isolado, que não está olhando para ti. Qual é o teu objetivo? Tu quer emagrecer? Tu quer ganhar massa magra? Até porque é personalizado, né? E aí, como eles dão nota para os alimentos, aí, por exemplo, eu prescrevi um alimento para ti. E aí tu vai olhar ali, a nota é baixa. A minha nutri não sabe de nada, que horror. Não, mas para ti pode. Então, não gosto, isso gera mais ansiedade, sabe? E não existe também essa coisa de ficar comparando, né? Cada profissional está fazendo algo personalizado para o que o paciente precisa naquele momento, né? Foi como tu disse, tu está tendo um acompanhamento, segue. Se não deu resultado, aí mude de profissional. Mas acompanhar e seguir ali direitinho. Não dá para misturar ficar buscando dietas, ali, nem não. sempre... E essas dietas que muitas vezes a gente vê aí, né? Inclusive, influencer, né? Não funcionam, né, Vanessa? E às vezes até são radicais demais e acabam prejudicando as pessoas. O uso de exames para individualizar dietas faz diferença? Faz, com certeza. Mas a clínica ela é mais importante que os exames, sabe? Ela me responde muito mais. Às vezes o paciente é assim, eu vou fazer o exame antes na consulta. Não, vem. É que eu trabalho muito com comportamento, com a psicologia do emagrecimento. E eu consigo ver em uma semana, 2, que já consigo prever. Então, a clínica, a consulta, ela é mais importante que os exames. Mas os exames, sim, né? Eles fazem confirmar o que a gente está vendo quando atende um paciente. O que tu acha desses recursos que são promissores já hoje em dia e que vieram para ficar? O que tu acha disso? Digamos, canetas? Tudo, tecnologia, aparelhos, canetas, o que tu tira de tudo isso? Eu acho que tudo é ótimo, muito bem-vindo, a gente precisa... A ser aliados mesmo?
Porém, tem que ter orientação, né? Por exemplo, a caneta é algo que tira a fome. Eu indicaria para uma paciente, de maneira geral, que tem que emagrecer 4 quilos, nunca, jamais. Mas eu indicaria, e eu nem prescrevo, tá? Mas indicar para o médico fazer a prescrição. Sim, indicaria para um paciente de 150 quilos? Provavelmente sim, porque este paciente tem muita fome. Ele tem um processo longo e pode usar em algum momento, mas tem que ver se pode e qual é o tipo, né? Não existe, aquela é a melhor, depende, tudo tem que ser personalizado. E muito cuidado, porque as pessoas às vezes se sentem poderosas. No momento, eu usei a caneta, estou sem fome, então tá, então estou poderosa, não preciso da nutricionista. Completamente errado. Então tem que tomar cuidado. É verdade. Né? Que conselho, doutora Vanessa, dá para quem quer começar hoje, nesta época, e não parar? Então tem que começar hoje mesmo, não deixar para amanhã. Porque sempre que a gente diz assim, amanhã eu vou ligar para marcar consulta, amanhã eu vou no supermercado, não dá certo. Eu falo isso assim, com comprovação, não é só experiência há mais de 20 anos, mas isso tem vários estudos da neurociência que mostram. Porque quem deixa para amanhã, fica nesse estilo de vida saudável. 1 dia, 3 dias, 7. Então, se tu realmente quer começar saudável, é hoje. Mas o meu almoço foi antes e foi terrível. Então, não, já retoma. A pior inimiga do emagrecimento é já que eu comi isso, vou comer aquele outro. E aí, dica de ouro. Retomar, por exemplo, quando eu como algo errado e depois eu começo a acertar, isso pode melhorar o teu metabolismo. Tá vendo? Então, não tem por que ficar errando. Doutora, nós temos aqui o nosso quadro que tu já conhece, que é o Fato ou Fake. Então, bora que vamos ver se o pessoal tá alinhado. No inverno, o nosso corpo precisa comer mais para se aquecer. Fato ou fake? Fato, mas de leve. Não muito mais. Sopas podem ajudar no emagrecimento quando bem planejadas. Fato ou fake? Fato. Pular refeições ajuda a emagrecer mais rápido. Fato ou fake? Fake. Dormir mal aumenta a fome e dificulta a perda de peso. Fato ou fake? Fato. Chás substituem uma alimentação equilibrada. Fato ou fake? Fake. Infelizmente, nosso tempo se esgotou porque a conversa tá boa, né? É um assunto que nos prende, né? Hoje a gente aprendeu, então, que o inverno não precisa ser sinônimo de ganho de peso. Com planejamento, escolhas inteligentes e acompanhamento com um profissional, é possível atravessar a estação cuidando da saúde, fortalecendo a imunidade e alcançando os seus objetivos. Obrigada à nossa nutricionista Vanessa Leite pela participação e você que esteve conosco em mais uma Missão Bem-Estar. Até nosso próximo programa. E agora, Capuzinho, voltamos contigo? O que é mais louco? Que tu aí de casa, que tu viu esse papo agora aqui, vai na balança. Vai lá agora. Isso é ótimo mesmo. Os 3 quilinhos a menos já tá, com toda certeza, perdeu uns 3 já. Só pra soltar a musculatura, tá ligado? É isso Porque aí. é só seguir o que... É que esse é o problema do brasileiro. Tem todo mundo, todos nós temos uma tia do Zap. Que vai mandar, não, mas é que eu vi uma receita que tu come pipoca com melancia e dá... Sabe? E vai emagrecer. É só ouvir Tu tem todos os dias aqui uma especialista falando com a Josi, entendeu? Ou sobre algum assunto interessante. Então para de procurar no WhatsApp, ou no GPT, ou no Google. Porque assim, tu bota lá, quebrei minha unha, tu vai morrer amanhã. Tu bota no Google, tá ligado? Então procura um especialista, cara. E hoje é quarta, subiu na balança. Não gostou do que viu? Procura um especialista e bora começar a dieta, porque não tem dia, né? Entendeu? É hoje. Na segunda começa. Até brasileiro, Não, vai ter é metade hoje. de você. E na segunda eu vou pesar, vamos encarar hoje. Não, mas a Vamos galera tá começando no dia da Copa, né? É hoje. A galera dele é chopp, é hoje. Bum, chopp. Não, mas já vai pra Copa, torcer pra Copa, já Fininho, sabia. fininho. Já Eu vi sabia. agora um meme muito engraçado, o gaúcho quando vai ver a Copa do Mundo, tipo assim, os caras cheios de roupa, o moletom e a camisa por cima, tá ligado? Todo mundo gordão assim. Não sei se o cara engordou ou não, porque é tanta roupa aqui em cima. Tira a roupa pra te medir. Gatas, por favor, me ajuda a desvendar esse mistério aqui. Vamos Esse lá. vídeo é real ou esse vídeo é IA? Onde um polvo briga com outro polvo e larga uma pedrada no outro polvo. Olha, até no Olha. reino... No reino E o polvo baixa a asinha e vai embora. Ó, o rabinho das pernas e vai embora. eu acho que é IA. Tu acha que é IA? Eu acho. Mas é que se eu fosse um polvo, eu faria isso, cara. Eu tenho acho muitas mãos. que... Não, os irmãos fariam isso, né? Mas um pouco... Eu acho que é IA. Hã? Tem irmão? Tenho. Só pra saber quanto Tenho você deu 4. pedrada na vida, assim. Minhas irmãs falam que eu já tentei matar elas 2 vezes. Mas não, foi uma Gurias, brincadeira. Isso que 2 vezes qualquer coisa aí, tá? Qualquer coisa me manda mensagem. O que tu acha? Real ou IA? Eu acho que é IA. IA? Tu acha? Eu acho que é. Também IA? Eu acho que é real, cara. Sei lá por quê. Eu achei que é real. Sabe que eu Você que tá muito lembrei? perfeitinho, parece um ser humano muito, ele vai pra trás aqui, joga como se fosse tá uma bola muito de perfeito, tá muito beisebol, tá perfeito. ligado? Sabe o que eu lembrei agora? Uma paciente chegou aí, eu joguei uma melancia no meu marido. Eu falei, o quê? E ela, não, mas não te preocupa, foi meia.
Ah, tá, não dá. Tá tudo certo. Deu na cabeça. certo. Nem abre a cabeça igual. Ah, não. Foi meio. Essa da brincadeira das irmãs era nós, pequenininha, na praia, e aí mania de ficar nas pranchas de isopor, cada uma ficou num pedacinho. E nós fomos indo, eu era a única maior, né, as duas menorzinhas, e aí eu tentei botar o pé no chão e quem disse que dava pé foi um surfista que nos ajudou. Daí elas disseram, nossa, a Josi tenta nos matar desde... Que horror, cara. Que tragédia poderia ter sido, tá ligado? Que clima ruim que ficou agora, meu. Quase matou as irmãs mesmo. Achei que era brincadeira, mas na real. Não era, nós estávamos brincando, mas isso daí com 6, 7 anos. E aí eu Sim, já pensava tinha que dava... 1,90 m, né? Eu pensava que dava pezinho, né? Não, era grande, mas não era tanto, né? Não sei, amor, eu não tenho E pezinho aí... até hoje. Até hoje eu não dá pezinho. Tu era o tamanho das minhas irmãs. Até hoje não dá pezinho em lugar nenhum do mar pra mim, tá ligado? Na primeira onda já não tem mais pra mim, mas... E a mãe morrendo de medo, né? Quando todo mundo viu que a mãe não entrava na água, tem trauma, né? A mãe já com água na cintura, todo mundo, nossa, que a Liane, olha, perdeu o medo. Não, era nós quase se O afogando. desespero, parceiro, da mãe tá nadando já, nem sabe nadar, sai nadando já, tá ligado? Era nossa. Mas o que tu de casa acha? Me conta aí, por esse QR Code que está, não sei, tô sem TP, mas tá em algum lugar aqui. IA ou real? É real ou é IA? QR Code lá na ponta. Lá na pontinha ela tem um QR Code, tu escaneia, pum, cai diretamente lá no nosso youtube.com/UbraTV oficial e me diz se tu acha que é real ou se tu acha que é IA, que às 4h15 eu te revelo esse segredo. Combinado? Vamos pro break Combinado.